Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, onde a gente vai estudar hoje um pouquinho mais da parte de Física 1, Mecânica. Bem, hoje é a nossa aula 7, onde a gente vai estudar agora a parte dos movimentos verticais. Já fizemos bastante o estudo dos movimentos na horizontal e agora a gente vai iniciar o estudo dos movimentos na vertical. Vamos lá? Bem, quando eu penso em movimentos verticais, a gente pensa em dois movimentos, né? Um movimento pode se dar para baixo, que é um movimento de queda, e ele é um movimento acelerado, porque esse objeto, conforme ele vai caindo, né, a velocidade dele vai aumentando. Em contrapartida, a gente tem um movimento oposto a esse, que é o movimento para cima. Quando eu lanço um objeto para cima. E esse movimento, conforme o objeto vai subindo, a velocidade dele vai diminuindo, que é um movimento retardado. Né? O que eles têm em comum é que o movimento ocorre na vertical. Porém, aqui o movimento é acelerado e aqui o movimento é do tipo retardado. Mas, nos dois casos, o que a gente tem que tomar cuidado é que existe a questão da aceleração da gravidade. Qualquer corpo no ar, a gravidade age sobre eles. Nesse caso aqui, a gravidade age de maneira positiva, fazendo a velocidade aumentar, por isso que o movimento é acelerado, enquanto que nessa situação a gravidade age de maneira negativa, fazendo com que a velocidade do objeto durante a subida dele vá diminuindo, por isso que o movimento é retardado. Então, esses dois casos são exemplos, né, como a gente pode imaginar, de MRUV, porque a aceleração da gravidade ela é constante nas proximidades da Terra. Uma vez que essa aceleração é constante, o que muda é simplesmente o seu sinal por uma convenção. Se o movimento é para baixo, ou seja, se a nossa trajetória está orientada para baixo, a gravidade vai ser positiva. Se a nossa trajetória estiver orientada para cima, a nossa gravidade vai ser negativa. E faz sentido isso. Positiva, porque ela faz a velocidade aumentar. Negativa, porque ela faz a velocidade diminuir. Então, os dois movimentos aqui, que a gente pode lidar, a gente pode entendê-los como sendo lançamentos, o lançamento vertical para baixo, a gravidade é positiva. O lançamento vertical para cima, a gravidade é negativa. Mas são constantes. Uma vez que ela é constante, o movimento que esse corpo está fazendo é do tipo NRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Né? E pergunta, qual é o valor da gravidade na Terra? Bem, o valor médio, né, aqui na superfície, nas proximidades da Terra, é em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Perceba que isso aqui é um valor quebrado. Né? Para fins práticos, né, para facilitar os cálculos que nós vamos realizar mais adiante, então seria interessante a gente arredondar isso aqui para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no nosso curso aqui de Física Básica, toda vez que a gente necessitar do cálculo e for necessário usar a gravidade, a gente vai considerar o G, né, que é a aceleração da gravidade aqui nas proximidades da superfície da Terra, como sendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Esse é um combinado nosso aqui durante o curso. Bem, vamos analisar agora com um pouquinho mais de cuidado o lançamento vertical para baixo, que é o que a gente costuma batizar de queda livre. Bem, esse estudo dos movimentos, né, de queda dos corpos, essa discussão ela já ocorreu há muito tempo. Né? Nós já tivemos personagens da história que se dedicaram a estudar esse movimento de queda. Um deles, por exemplo, foi o Aristóteles. Ele foi um filósofo muito importante, né, na história da humanidade, e, segundo o seu pensamento, né, o pensamento aristotélico, ele desenvolveu uma física própria para explicar o movimento dos corpos aqui na Terra, que era a chamada teoria do lugar natural. Então, segundo Aristóteles, os corpos cairiam porque era natural eles irem para o chão. Né? Agora, uma coisa que ele não trouxe uma boa contribuição para a ciência foi afirmar que o corpo que era mais pesado sempre chegaria ao chão primeiro. Eu diria, né, eu ousaria dizer que muitas pessoas até hoje continuam com esse pensamento aristotélico. Um dos grandes erros, talvez, do Aristóteles foi nunca ter feito um teste, né? Uma comprovação científica. Né? Ou seja, naquela época não existia ainda o método científico. Então, os filósofos eles viviam no campo do pensamento, das ideias. Né? Então, aqui o Aristóteles, para fazer essa menção, né, que é um filósofo muito importante para a história, levou quase cerca de 2.000 anos para que um outro personagem da história, que é o Galileu, fizesse estudos experimentais e mostrasse que todos os corpos caem da mesma maneira, desde que eles atendam a uma certa condição, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o Galileu ele entra para a história porque ele foi um dos primeiros a trazer os experimentos para a ciência. Né? Sem contar que ele também é muito reconhecido por suas contribuições na astronomia, na matemática. Né? Então, ele é um personagem que merece bastante destaque na aula de hoje. Então, vamos olhar um pouquinho mais os estudos do Galileu.
Bem, segundo Galileu, o que é uma queda livre? É um movimento vertical, só que você tem que desprezar os efeitos do ar. A partir do momento que você despreza os efeitos do ar, a queda dos corpos não depende da massa, não depende do formato, não depende do peso. Isso é uma constatação das experiências, né, dos experimentos de Galileu. Aí você pensa assim, mas isso é verdade? Você para pensar assim. Pense, por exemplo, numa folha de caderno. Se você soltar ela aberta, aí na tua casa, onde você estiver, ela vai cair planando. Né? Por quê? Porque o ar embaixo da folha forma um colchão que dificulta a queda da folha. Você percebe que o formato da folha acaba dificultando a queda dela. Agora, se você pegar essa mesma folha e amassar, quando você amassa a folha, você está fazendo com que o ar, a resistência do ar, não mais atrapalhe o movimento dela. E, portanto, a folha vai cair como qualquer outro corpo cai. Na época do Galileu, ele fazia isso usando balas de canhão. Né? Devido ao formato da bala, né, ser esférico, isso minimizava os efeitos da resistência do ar. Ok? Então, o que a gente pode deduzir? Que todos os corpos caem com a mesma aceleração, desde que você despreze os efeitos do ar. Que aceleração é essa? A aceleração da gravidade, que para fins práticos, aqui próximo da superfície da Terra, é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu pegar um corpo pesado e um corpo leve, soltá-los da mesma altura ao mesmo tempo, pelos estudos do Galileu, os corpos têm que chegar ao chão ao mesmo tempo, e chegam mesmo. Tá? Outra coisa que a gente percebe é que conforme o corpo vai caindo, né, se você pegasse aqui um copo e soltasse ele no ar, inicialmente, se ele está na tua mão, a velocidade é zero. Mas passado 1 segundo e 2 segundos, qual seria essa velocidade dele? Bem, considerando que a gravidade na Terra é 10 metros por segundo quadrado, qual é a interpretação física disso? É que a cada 1 segundo, a velocidade do objeto durante a queda vai aumentando numa taxa de 10 metros por segundo. Então, se aqui o cronômetro estava parado, quando esse copo caiu, quando deu 1 segundo de queda, a velocidade dele já aumentou para 10, que é o que é previsto aqui pela aceleração da gravidade da Terra. Quando a gente chegar em 2 segundos de queda, essa velocidade vai ser incrementada em mais 10, ou seja, já vai passar a 20. Então, para 1 segundo, a velocidade foi para 10. Para 2 segundos, ela foi para 20. Se pensássemos em 3 segundos, a velocidade chegaria em 30 metros por segundo. Esse é o significado da aceleração da gravidade na Terra. Tá bem? Então, todos os corpos caem dessa maneira aqui, atendido aos critérios que a gente colocou aqui em cima. A gente está desprezando os efeitos do ar. Ok? Bem, uma maneira de provar isso é a partir da experiência da bola e da pena. Se você fizesse uma experiência com a bola e uma pena na presença do ar, está aqui, uma bola e uma pena. Se você soltasse esses dois objetos, esses dois corpos aqui na presença do ar, inicialmente eles começam o movimento lado a lado. Mas como o ar dificulta a queda, né, da pena, devido ao formato dela, a bola chega primeiro ao chão. Porém, o Galileu disse o seguinte: se você desprezar os efeitos do ar, e como é que eu desprezo isso? Fazendo essa mesma experiência numa câmara de vácuo. Então, se eu colocasse esses objetos aqui, ó, no interior de uma câmara de vácuo, ou seja, eu coloco esses objetos num local onde eu bombeio todo o ar lá de dentro. Não tendo mais ar, assim que eu soltasse esses dois objetos, nada atrapalharia mais agora a queda da pena. Portanto, os dois deveriam cair juntos, lado a lado, e chegariam ao chão ao mesmo tempo, com a mesma velocidade. Perceba que os corpos, como eles caem com a mesma aceleração, então eles vão tendo, ao mesmo tempo, a mesma velocidade. Como você pode ver aqui nessa situação. Tudo bem? Bem, quais seriam as equações da queda livre? Seriam as equações que a gente usa no NRUV, só que agora adaptadas para o movimento na vertical. Então, suponha que um objeto que sai da posição y inicial e vem até a posição y final. Então, ele caiu dessa altura, que vamos chamar de ΔY. Quando ele sai daqui, ele sai com uma velocidade inicial. Se ele estiver lá parado, essa velocidade é zero. Quando ele chega aqui embaixo, ele chega com uma velocidade final, puxado pela gravidade. É isso que vai fazer o movimento ser acelerado. Então, que equações que me dariam a relação entre essas variáveis? Seria as equações do MRV. A equação horária da velocidade, então, velocidade final igual a velocidade inicial, mais AT. Só que aqui a aceleração é da gravidade, e durante a queda isso aqui é positivo. A equação horária da posição, y final igual a y inicial, mais VIT, mais A sobre 2t quadrado. E aqui essa aceleração da gravidade, positiva durante a queda. E, finalmente, a equação de Torricelli, V final ao quadrado, igual a V inicial ao quadrado, mais 2A ΔY. O ΔY representa a altura da queda, e aqui a aceleração é a gravidade, positiva. Tá bem? Então, são as mesmas equações que a gente já estudou no MRUV, porém adaptadas para o movimento da vertical. Então, o índice Y que eu estou colocando aqui, ó, na posição e na velocidade,
é para lembrar que a gente está fazendo movimento na vertical. Tudo bem? Ok, vamos fazer então uma aplicação disso, um salto de trampolim. Então imagina que você tem uma pessoa que vai fazer um salto de um trampolim. Esse trampolim está a 5 metros da superfície da água, de uma piscina, né? Então tem uma piscina, a pessoa vai saltar dentro da piscina. Esse trampolim está a 5 metros. Com que velocidade essa pessoa vai chegar na superfície da água em quilômetros por hora? Então imagine isso aqui. Uma pessoa que inicialmente está parada, vai pular, né, de uma altura de 5 metros. Então esses 5 metros seriam o meu ΔY. E eu quero saber a velocidade aqui embaixo. Quando ela pular, a gravidade vai agir sobre ela, fazendo ela acelerar. E aí eu quero saber a velocidade aqui quando ela atingir a superfície da água. Basta a gente aplicar aqui a equação de Torricelli, uma vez que a gente não conhece o tempo, né, de queda, a gente desenvolve pela equação de Torricelli. A velocidade final, o que a gente quer descobrir, a velocidade inicial é 0, a gravidade na Terra é 10 e a altura da queda 5. Então ficou V final ao quadrado igual a 2 vezes 10 vezes 5. A gravidade aqui é a altura. Toda essa continha aqui vai dar 100. O quadrado passa para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 100 é 10 metros por segundo. Se eu pegar esse 10 metros por segundo e multiplicar por 3,6, vai para quilômetros por hora. Então dá 36 quilômetros por hora. Então essa pessoa saltando de 5 metros, ela chega na superfície da água com uma velocidade de 36 quilômetros por hora. Por isso é importante a pessoa saber entrar, né, na água. Porque se ela der uma barrigada, ela pode até fraturar alguma parte do corpo dela. Tudo bem? Bem, a letra B seria a gente calcular o tempo que durou a queda. Para isso, a gente usa agora a equação horária da velocidade. Por quê? Porque nós já temos a velocidade inicial, temos a velocidade final, que calculamos no item anterior, que deu 10, e temos a altura da queda. Essa altura não vai ser necessária agora. Por quê? Porque na equação horária da velocidade, basta que a gente saiba a velocidade inicial, que é 0, a gravidade na Terra, que é 10, e eu quero saber esse tempo, que é o tempo de queda. Então, colocamos aqui 10 na velocidade final, 10 cai para a gravidade, vamos calcular o tempo. O 10 que está multiplicando passa dividindo, 10 por 10 vai dar 1 segundo. Perceba que é um movimento muito rápido, um movimento de queda, né? Então, para ele percorrer esses 5 metros na vertical, desse ponto até chegar na superfície, ele gastou 1 segundo. Bem, como é que seria agora esse mesmo estudo para o movimento na vertical, considerando que o corpo está sendo lançado para cima? Bem, seria essa situação aqui. Também o MRV, só que agora a aceleração é negativa. É um movimento desacelerado, né? Retardado. Então, vou estar supondo o seguinte: um objeto vai sair da posição inicial, vai começar a subir até chegar na sua altura máxima. O ΔY representa a altura que ele subiu. Ele parte, né, de uma velocidade inicial, ninguém consegue sair do chão se não tiver uma velocidade inicial. E ele vai contra a gravidade, por isso menos g. Se ele chegar na altura máxima dele, essa velocidade é 0. Então, essa é uma informação importante. Todo corpo, quando ele atinge a altura máxima, a velocidade final dele é 0. Então, como é que seriam as equações? Seriam as mesmas equações que a gente viu antes, para a queda livre, só que agora aqui a gravidade age de maneira negativa. Então, menos g, menos g, menos g. Tudo bem? Equação horária da velocidade, equação horária da posição, equação de Torricelli. Tá? Bem, vamos fazer uma aplicação disso na cama elástica. Então, suponha que você tem uma pessoa que está pulando numa cama elástica, essa pessoa aqui, a cama elástica impulsiona a pessoa para cima com essa velocidade inicial, de 100 metros por segundo. E a pessoa já está a 1 metro do chão. Então, se a pessoa for lançada para cima, a gravidade vai agir de maneira contrária a isso, ou seja, vai fazer com que o movimento seja retardado. Essa velocidade vai começar a diminuir. E a primeira pergunta nossa é qual é a equação horária da subida. Então, basta trabalharmos com a equação horária do MRV. Y final igual a Y inicial mais VIT menos G sobre 2T quadrado. O menos porque a gente está analisando a subida. A posição inicial de partida está aqui, 1 metro. Então, 1 metro. A velocidade inicial de lançamento, 100. A gravidade na Terra é 10. 10 dividido por 2. Então, nós chegamos nessa equação horária. 1 mais 100T, essa é a velocidade inicial, essa é a posição inicial de lançamento. Menos 5. 10 dividido por 2 dá menos 5T quadrado. Então, essa é a equação horária que me explica o movimento de subida. Uma vez que eu queira agora, por exemplo, saber qual é o tempo e qual é a altura, a gente vai usar aquela equação da seguinte maneira. Como é que a gente calcula o tempo para subir? Bem, é só você lembrar que quando eu estou na altura máxima, a velocidade é 0. Mas aí você pensa assim, eu não tenho a velocidade, a equação horária da velocidade, mas eu tenho a equação horária da posição. E a gente sabe fazer a derivada disso. A derivada de y é y'. Y' vai me dar a equação da horária da velocidade. Então, derivada de 1, que é uma constante, é 0. Derivada de 100t dá simplesmente 100. E a derivada de menos 5t quadrado é 10t.
Lembra que aqui usa a regrinha do tombo, né? Derrubo 2, então vai ficar 2 vezes 5 vai dar 10. E aqui tem que subtrair 1. Se era 2, aqui vai ficar só 1. Tá? Bem, esse zero aqui a gente pode desconsiderar, vai sobrar isso menos isso. Então, quem é o y'? É a velocidade. Então, a velocidade, a equação horária da velocidade durante a subida é 100 menos 100t. No ponto mais alto, essa velocidade é zero. Então, igualando isso aqui a zero, deu uma equação primeiro grau. Pegamos esse termo e jogamos para o outro lado. Se ele era menos, vai para o outro lado como mais. Passo 10 dividindo, 100 dividido por 10 vai dar 10 segundos. Esse é o tempo que ele levou para subir e chegar na altura máxima. Se eu quiser saber agora a altura máxima, eu posso usar a equação de Torricelli, ou eu posso pegar simplesmente isso daqui e substituir de novo aqui na minha equação horária da posição. Coloco aqui 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, eu descubro a altura máxima que ele subiu para esse instante. Né? Então, substituindo aqui 10, aqui vai ficar 100 vezes 10, aqui vai ficar menos 5, 10 ao quadrado. Então, aqui fica 1, 100 vezes 10 vai dar 1.000, 10 ao quadrado dá 100, 5 vezes 100, 500. 1 mais 1.000 dá 1.001. Eu desconto 500, dá 501 metros. Essa aqui é a altura máxima que ele subiu, contando a posição de onde ele partiu. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula 7 sobre movimentos verticais. Espero você para a nossa próxima aula. Tudo bem? Até breve.